Olá, tudo bem com você? Se você ainda não me conhece, meu nome é Eliesley Silva, sou Legal Master em Direito Empresarial pela FGV e fundador do Silva Nascimento Advocacia e Consultoria, um escritório com atuação especializada em direito societário, M&A, Venture Capital e blindagem patrimonial. Hoje eu quero ter uma conversa muito franca, muito aberta e sincera com você, que se encontra numa relação societária e que muitas vezes se vê diante de conflitos e isso tem se tornado uma fonte de dores de cabeça. A minha intenção é aqui oferecer para você uma alternativa que possa minimizar, se não solucionar essas questões. Só para organizar aqui esse nosso bate-papo, eu vou tratar basicamente de 3 tópicos. Primeiro eu vou te falar o que é o acordo de sócios e no que ele se diferencia do contrato social. No segundo momento eu vou dizer quais são as 3 principais finalidades de um acordo de sócios. E por fim, eu vou te dar aqui 5 cláusulas que eu entendo como essenciais a qualquer acordo de sócios. Bem, o acordo de sócios é um documento particular que é celebrado pelos sócios de uma empresa. E aqui eu deixo logo o registro que eu vou dirigir a minha conversa pensando sempre em sociedades empresariais de capital fechado, ou seja, aquelas que não têm ações em bolsas de valores. Então eu vou falar para sociedades limitadas, sociedades anônimas de capital fechado, basicamente. Então, esse acordo de sócios vai ter o objetivo de reger aquela relação. A gente sempre diz que o momento ideal para se decidir como vai ser resolvido um problema é antes que ele aconteça. Porque no momento em que o problema acontece, muitas vezes as partes estão emocionalmente muito envolvidas. E aí, quando a emoção se torna aflorada, muitas vezes a decisão acaba não sendo tão boa, não tão racional. Então, esse é o objetivo do acordo de sócios, se antecipar às situações problemáticas que podem surgir no cotidiano da empresa e dar a elas hoje, num ambiente de normalidade, tranquilidade, uma solução. Para que quando essa situação eventualmente vier a acontecer, não haja discussão, uma vez que aquilo já está previsto no acordo. Bem, esse documento, como um documento particular, não se confunde com o contrato social. Você sabe que para uma empresa na forma de sociedade limitada, para que ela funcione de forma regular, ela precisa ter um contrato social registrado na junta comercial. Se for o caso de uma sociedade anônima, é um estatuto que também vai ser registrado na junta comercial. Esse documento é um documento público, porque uma vez que ele seja depositado naquele órgão, a junta comercial, ele passa a ser do conhecimento de qualquer pessoa que faça uma consulta. É óbvio que não significa que por ser um documento público, ele precisa ser um documento frágil. E infelizmente eu quero abrir um parênteses, eu vejo muito isso aqui nas nossas relações diárias com clientes que entram no escritório. Muitas vezes a pessoa vai iniciar uma empresa e ela não quer ter nenhum tipo de investimento ou gasto com advogado e ela acaba pegando aquela minuta padrão da junta comercial e usando como registro para iniciar a empresa. Mas o problema é que aquela minuta muitas vezes não traz soluções que atendem aquilo que os sócios realmente esperam. Vou dar só um exemplo rápido aqui. A minuta padrão da junta comercial prevê que, se houver falecimento de um dos sócios, os herdeiros passam a tomar parte naquela sociedade empresarial, ou seja, os herdeiros passam a ser sócios. E aí eu te pergunto, isso é ideal? Você do dia para a noite, numa circunstância de falecimento de um sócio que estava ali no dia a dia, trabalhando na empresa, você colocar uma pessoa que muitas vezes não conhece os detalhes da operação ou não tem expertise necessária para tomar decisões e dar opiniões, muitas vezes isso não é desejado, mas é o que está lá na minuta padrão da junta comercial e fica aqui a minha observação. Quando você for iniciar uma empresa, ou mesmo se a sua empresa já existe, procure um advogado especialista em direito societário e elabore um contrato social, um estatuto robusto que possa proteger a sua empresa, porque isso certamente vai te evitar muita dor de cabeça. Fecha aqui o parêntese. Então esse é o contrato social, um documento obrigatório. O acordo de sócios é um documento não obrigatório, embora ele seja muito importante, porque como eu disse no início, é melhor que as questões sejam discutidas e decididas antes que o problema aconteça. Infelizmente, no Brasil não tem essa cultura de prevenção e quando se pensa numa solução é para resolver um problema que já está acontecendo e que muitas vezes está criando muita dor de cabeça. Enfim, então essa é a diferença entre o acordo de sócios e o contrato social. O contrato social é um documento público, vai ser registrado na junta comercial. O acordo de sócios é um contrato de gaveta, ele é de conhecimento único e exclusivamente dos sócios, porque nele haverá uma série de informações estratégicas. Informações essas que inclusive não convém que sejam
colocadas a público, principalmente para serem acessadas pela concorrência. Muito bom. São 3 finalidades básicas para um acordo de sócios. A primeira e mais importante é a proteção e manutenção da empresa em caso de conflitos entre os sócios. Ora, sócios, entendam bem, embora vocês sejam responsáveis por iniciar a operação, porque injetaram capital, estratégia e força de trabalho, isso não significa que a empresa é um instrumento que atende única e exclusivamente ao interesse de vocês. Não, a empresa é muito mais que isso. Ela vai atender aos interesses dos trabalhadores e suas famílias que vão passar a contar com aquela relação para a própria subsistência. Ela atende o interesse de fornecedores, de prestadores de serviços, que vão desenhar os seus modelos de negócio considerando que tem você como cliente, como tomador de serviços. E por que não dizer a própria sociedade em geral, que passa a ser beneficiada quando a sua empresa funciona, quando você recolhe seus tributos e isso vem para os cofres públicos. Então, a empresa é muito mais importante que a figura individual dos sócios. Por isso que o primeiro objetivo do acordo de sócios é a continuidade da empresa, é evitar que a empresa venha a se encerrar em situações de conflito societário. O segundo grande objetivo é proteger os sócios uns dos outros. A gente sabe que numa relação societária muito se assemelha de um casamento. No primeiro momento tudo é muito bom, a expectativa é ótima, as partes tendem a ver apenas as qualidades da outra, mas com o passar do tempo, com os problemas, com os desgastes, aí começam os defeitos serem notados, as limitações. E em algum momento os sócios podem chegar até a estágios avançados de conflito, em que eventualmente e infelizmente um dos sócios planeja passar a perna no outro, dar um jeito de tirar o outro daquele negócio de uma forma ilícita. Então o acordo de sócios também ele vai ter instrumentos para evitar com que essas questões possam acontecer e que os sócios possam resolver seus conflitos dentro de um ambiente de legalidade, de lealdade, de justiça. E por fim, a última finalidade de um acordo de sócios é proteger a empresa de terceiros. Eu estou falando proteger a empresa dos concorrentes, que muitas vezes vão tomar medidas desleais para desestabilizar a operação. Proteger a empresa de terceiros, como trabalhadores, como herdeiros de sócios que venham a falecer. Tudo isso é o objetivo do acordo de sócios. Mas eu sei que você quer mesmo saber quais são as tais 5 cláusulas que eu considero assim essenciais para um acordo de sócios. É óbvio que a gente, quando pensa no acordo de sócios, pensa num instrumento muito mais robusto. Aqui, em média, nossos acordos de sócios têm entre 25 e 30 páginas, porque o objetivo dele é realmente ser um documento mais exaustivo possível. Mas, pela experiência do dia a dia, lidando com dezenas de clientes em direito societário, eu identifico que há 5 cláusulas que são realmente essenciais, elas são como fundamentos de um acordo de sócios. Elas vão sustentar o sucesso de um acordo de sócios. A primeira delas é a cláusula que diz respeito às responsabilidades dos sócios. Quando se inicia a empresa, as pessoas se reúnem e definem, né? Olha, você vai cuidar do financeiro, você vai cuidar de recrutamento, você vai cuidar do comercial, esse aqui vai cuidar da operação, enfim, a depender do ramo de atividade, você vai ter aí diversas divisões de responsabilidades. E, ok, todo mundo naquele momento faz esse acordo de boca, mas infelizmente ao longo da operação acontece muitas vezes de um dos sócios desempenhar de forma insatisfatória as suas responsabilidades. E é óbvio, como a empresa não pode parar, fatalmente um outro sócio acaba suprindo aquela omissão e esse sujeito passa a ficar sobrecarregado e com aquele sentimento de injustiça, né? Ora, como é? Se eu estou trabalhando em dobro, eu vou dividir lucros em partes iguais com aquele que não está trabalhando tanto quanto eu? Não faz sentido. Então é importante que o acordo de sócios preveja de forma detalhada, exaustiva, quais são as responsabilidades de cada um dos sócios. Por 2 razões. Primeiro, para que haja clareza. Para que nunca um dos sócios possa dizer assim, ora, para mim não ficou claro que eu teria que cuidar dessa parte. E segundo, para que aqueles que eventualmente estão sendo injustiçados por ter que cumprir a parte de um sócio omisso, possa tomar medidas contra eles. Se eles têm uma definição clara das responsabilidades daquele sócio, é muito mais fácil eles conseguirem tomar alguma providência para resolver aquela questão, se não houver comparativamente aí uma clareza e uma definição exaustiva dessas responsabilidades. E aí, nesse contexto, vem a segunda cláusula que eu considero essencial. Eu defini as responsabilidades dos sócios, agora eu preciso estabelecer sanções
para a inadimplência, ou seja, o que acontece se um dos sócios não cumprir com suas obrigações definidas no acordo? Bem, nós temos uma solução paliativa e uma solução mais drástica. A paliativa é óbvio que é aquela que tenta-se numa primeira ocasião. Eu tenho um sócio que não está cumprindo com suas responsabilidades, então esse sócio é notificado a cumprir com essas responsabilidades e caso ele não venha a cumpri-las, ele vai ter uma sanção de distribuição desproporcional dos lucros. Haverá uma previsão que ele, ao invés de retirar 100% dos lucros a que teria direito, ele vai retirar uma fração disso, 50%, 30%, tudo isso vai ser previsto detalhadamente no acordo. E é óbvio, essa distribuição desproporcional de lucros, ela pode acontecer de forma unânime para todos os demais sócios ou só para aquele sócio que eventualmente veio a arcar com aquela atribuição do sócio omisso. Eu sou lá do departamento financeiro, tive que desempenhar as atribuições do sócio que é do departamento de pessoal, eu passo então a fazer jus à parte dele nos lucros que não será paga a ele e sim a mim, ok? Maravilha. Agora, infelizmente, há situações em que esse descumprimento das atribuições é reiterado, é repetido, se tornou habitual. E aí podem os sócios sim entender que a solução mais razoável para o caso é uma solução mais grave, que no caso seria a retirada, a exclusão extrajudicial do sócio. É você chamar esse sócio, apresentar a ele o acordo, apontar em que ele está descumprindo, dar a ele a chance de apresentar uma defesa e após aquilo retirá-lo da sociedade. É óbvio que não é retirá-lo com uma mão na frente e outra atrás. É fazer lá um balanço patrimonial, apurar o valor das cotas daquele sócio e fazer a ele o pagamento. E aí, nesse contexto, surge a terceira cláusula essencial, que não vai ser aplicada apenas no caso de exclusão extrajudicial de um sócio, mas ela vai ser aplicada na circunstância em que algum sócio queira se retirar voluntariamente da sociedade ou no caso de falecimento do sócio, como vai ser feito o pagamento para os herdeiros. Essa terceira cláusula, então, diz respeito à avaliação das cotas ou ações daquela empresa, na linguagem de mercado, o valuation. Óbvio que quando você pensa em avaliar o quanto uma empresa tem valor para o mercado, existem vários métodos, desde o mais simples, que é pelo valor nominal das cotas, passando pelo valor patrimonial das cotas, pelo método de fluxo de caixa descontado, pelo método de múltiplos de faturamento, múltiplos de EBITDA, enfim, a gente tem uma infinidade de métodos para se fazer a avaliação de uma empresa. E isso precisa estar no acordo de sócios, porque, caso contrário, o que geralmente acontece é aquele que sai acha que a empresa vale muito mais que aqueles que ficam e vão ter que pagar esse valor. E aí, como é que se soluciona isso? Vai para o judiciário e muitas vezes essa briga dura anos e anos e a empresa não pode esperar tanto tempo assim para poder avançar na sua jornada de crescimento. Então é importante que o acordo de sócio disponha sobre qual é o método que vai ser utilizado para a avaliação das cotas. E não só o método, mas sim também a forma de pagamento. Uma vez que eu defino, olha, a empresa tem um valor X, logo a esse sócio caberá 30% de X, por exemplo, como vai ser feito o pagamento? É óbvio que o ideal é que esse pagamento fosse feito à vista. Mas, infelizmente, muitas vezes essas situações ocorrem em momentos inadequados, momentos que não são ideais. Por exemplo, às vezes a empresa acabou de abrir uma nova filial, teve ali um investimento enorme de caixa, está numa situação em que ela agora precisa ter uma reposição do capital de giro e bem nesse momento surge essa ruptura. E a empresa não tem como pagar à vista aquele valor das cotas. Então, o acordo de sócios também vai estabelecer. Se esse valor não é pago à vista, como é que ele vai ser pago? Em quantas parcelas? Serão 12 parcelas? Serão 36? Serão 60 parcelas? Eu já vi acordo de sócios prevendo o pagamento em até 120 meses, ou seja, 10 anos. E esse pagamento sendo parcelado, haverá uma correção monetária? Não haverá. Enquanto isso, aquele sócio que está recebendo parceladamente as suas cotas pode fazer retirada de lucros? Não pode? Tudo isso são questões que vão ser definidas no acordo de sócios. A vantagem é que, por ser um instrumento particular, a lei não estabelece muitos requisitos. Então, as partes têm assim uma relativa liberdade para definir exatamente como elas querem fazer. E aqui eu já me encaminho para a quarta cláusula que eu considero essencial. A cláusula que trata de direito de preferência. Essa cláusula ela vai estabelecer como
o sócio que porventura receba uma oferta de terceiros para a compra de sua participação na empresa, ou mesmo que queira vender para outros sócios a sua participação, como é que ele vai fazer isso? Porque, via de regra, estabelece-se o chamado direito de preferência, que é basicamente o seguinte: se um terceiro oferece a mim, que sou sócio, um valor para adquirir a minha participação societária, eu não vou simplesmente vender para esse terceiro, porque os demais sócios não são obrigados a do dia para a noite se tornarem sócios de quem eles não conhecem. Inclusive, na própria sociedade limitada existe no direito um conceito chamado affectio societatis, que é a ideia de que os sócios eles têm entre si uma relação de afeto, de sinergia, de afinidade de uma certa forma. Então, nesse caso, o acordo de sócio prevê que esse sócio que recebeu a oferta, antes de aceitá-la ou não, ele vai levar isso aos demais sócios para dar a eles o direito de preferência de adquirir aquela participação societária conforme o valor e as condições ofertadas por esse terceiro estranho à relação. E caso os demais sócios não queiram exercer a preferência, aí é que eventualmente esse sócio teria a liberdade de vender sua participação na empresa para um terceiro. E aí, nesse contexto, a gente sempre trabalha com cláusulas sofisticadas dentro do direito de preferência, que são as cláusulas de direito de venda forçada e o dever de venda forçada. Direito de venda forçada, para quem gosta aí da linguagem de mercado, é a famosa cláusula tag along. A cláusula tag along funciona assim, eu vou dar um exemplo. Imagina uma empresa com 3 sócios, sócio A com 40% do capital, sócio B também com 40% e sócio C com 20% do capital. Pode, em algum momento, um terceiro, vamos imaginar um sujeito D, fazer uma oferta para a compra da participação societária de A e B. E aí, nesse contexto, surge o seguinte dilema para C. Ele vai dormir sócio de A e de B, que ele conhece, muitas vezes até tem uma relação de amizade, e corre o risco de no dia seguinte amanhecer sócio de D, que ele não conhece, muitas vezes que ele não tem nenhuma afinidade. E aí é por isso que o acordo pode prever que esse sócio aqui minoritário tenha o chamado direito de venda, que é basicamente ele dizer o seguinte: olha, A e B, vocês só vão poder vender suas cotas para D se ele também comprar a minha parte. Ou D compra tudo, ou D não compra nada, porque eu não quero ficar sócio minoritário de uma pessoa que eu não conheço. É a chamada cláusula tag along, direito de venda forçada. Os sócios que estão para vender só vão conseguir aperfeiçoar essa operação se aquele minoritário também for comprado pelo terceiro. E aí, nesse contexto, pode também ter a situação inversa, que é a chamada drag along, é o dever de venda forçado. Vamos imaginar que o terceiro, observando essa empresa aqui, diga assim: não, eu não me tenho interesse de comprar 80%, eu só vou comprar se eu conseguir comprar 100%. E às vezes C nem estava querendo vender, mas porque A e B estão com a intenção de vender e o terceiro só quer comprar se for tudo, esses aqui podem fazer o arrastamento, o drag along, conseguir com que C tenha o dever de venda daquelas cotas ou daquelas ações. Então são cláusulas sofisticadas dentro desse contexto de direito de preferência que a gente pode incluir. E para fechar aqui, para não ficar muito extenso esse nosso bate-papo, eu quero listar ainda a cláusula de não concorrência ou também a cláusula de não aliciamento. É óbvio que durante a dinâmica de uma sociedade empresarial, muitas vezes os sócios eles passam a ter uma expertise enorme naquele setor, em que eles conhecem todos os fornecedores, em que eles conhecem todas as manhas daquele mercado. E os sócios precisam estar protegidos caso um deles, por exemplo, em algum momento resolva deixar a empresa para abrir uma outra empresa no mesmo ramo de atuação e concorrer com aquela empresa do qual antes faziam parte. E é aí a importância do acordo de sócios que estabeleçam uma cláusula de não concorrência, definindo o seguinte: durante o exercício da relação societária, os sócios não podem ter participação, aí pode até se definir em quantos por cento de participação em uma empresa concorrente. E uma vez que a relação societária se encerre, definir um prazo, que pode ser de 2 anos, de 3, de 5 anos, em que esse sócio não pode atuar naquele mesmo setor econômico concorrendo com a empresa da qual antes fazia parte. E não só estabelecer o prazo, mas também estabelecer uma multa caso algum dos sócios descumpra essa cláusula. E aí, nesse contexto, só para deixar aí um bônus com você, como uma sexta cláusula, a cláusula de não aliciamento. Ora, além de, se eu sair do quadro societário de uma empresa, eu não poder concorrer com ela, eu também não posso fazer o chamado
aliciamento ou a solicitação, que é, por exemplo, eu abordar o principal fornecedor, muitas vezes motivado por um sentimento de vingança, o principal fornecedor daquela empresa e cooptá-lo, dizer o seguinte, olha, a partir de hoje você não vai fornecer mais para a empresa, você vai se retirar dessa relação. Então, se demonstrado que você, como ex-sócio da empresa, abordou um fornecedor, um diretor, um outro sócio, um empregado, enfim, a lista pode ser bastante extensa, você também estará descumprindo uma cláusula do acordo e também terá que pagar uma determinada multa em favor da empresa. Enfim, esse é um papo que, se a gente fosse realmente falar sem pressa, poderíamos ficar aqui ainda algumas horas e horas e horas, trazendo vários exemplos de cláusulas que podem constar num acordo de sócios. Meu grande objetivo, então, eu considero cumprido, que é te fazer refletir sobre a importância desse instrumento, sobre as principais cláusulas que devem constar nesse instrumento, para te incentivar a ter um acordo como esse no âmbito da sua empresa. E eu digo para você que é muito importante nesse contexto que você procure um advogado, mas não qualquer advogado. Não adianta você pegar, eu tenho uma sobrinha que é advogada, eu vou chamá-la para fazer isso. Porque muitas vezes ela atua, por exemplo, na área de família e ela, obviamente, não vai ter todos os instrumentos e a bagagem necessária para fazer um acordo de sócios que de fato contemple as especificidades da sua empresa, as peculiaridades da sua empresa. Então procura aí um advogado especialista em direito societário e o quanto antes faça seu acordo de sócios. Como eu disse, é importante que você faça antes que o conflito aconteça, porque depois que ele acontecer, infelizmente, às vezes a solução não é racional e acaba não sendo vantajosa para todo mundo, ok? Caso você tenha alguma dúvida, precise de alguma ajuda, aqui na parte de baixo do vídeo você tem acesso aos contatos do nosso escritório, sobretudo o WhatsApp. Pode nos mandar uma mensagem que a gente vai ter um prazer enorme conversar com você e te ajudar nessa jornada para evitar que conflitos societários sejam um assunto desagradável e que esteja atrapalhando a operação da sua empresa, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Deixo com você aí meus abraços efusivos. Até a próxima.